No episódio de hoje do podcast, você vai ter uma noção de que todo mundo tem culpa no cartório. Vamos a isso. Olá, seja bem-vindo ao episódio 89 deste podcast. Nesses últimos dias, uma polêmica envolvendo a jornalista Raquel Sherazade, que está pedindo na justiça uma indenização do SBT de cerca de 20 milhões de reais. O site Notícias da TV teve acesso ao processo, que tem 522 páginas, no qual ela afirma que nunca recebeu direito trabalhista, como férias remuneradas, 13º, além de acusar Silvio Santos de assédio moral e humilhação em rede nacional e alegar que foi vítima de censura e boicote por parte do jornalismo, etc, etc, etc. O processo, segundo o site, destaca a seguinte fala do dono da emissora para ela no Troféu Imprensa de 2017. Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Quando você me chamou para opinar. Não, chamei para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião. A defesa da apresentadora diz que Silvio Santos teve um comportamento depreciativo, preconceituoso, vexatório, etc, etc, etc. Por conta dessa exposição negativa e da alta repercussão midiática, os advogados pediram uma indenização de 500 mil por danos morais. Vocês vão ouvir agora um áudio do Silvio Santos, gravado em 1988, citando um dos princípios jornalísticos do SBT. Se você buscar no Google sobre princípios jornalísticos do SBT, você vai encontrar uma carta escrita por ele naquele ano que mostra todos os itens desses princípios. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só. E na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. Bom, vocês ouviram aí o áudio do Silvio Santos falando que não quer comentários na emissora, que quem quiser fazer comentário que tenha sua própria estação, etc, etc. Para quem lembra de como a Raquel Sherazade foi projetada em rede nacional, ela ficou conhecida pelo famoso comentário sobre o carnaval na TV Tambaú, afiliada do SBT em João Pessoa, na Paraíba. O comentário teve repercussão no YouTube e isso chamou a atenção de Silvio Santos, que a convidou para ir para São Paulo para ancorar o jornal SBT Brasil junto com o Josival Peixoto. Até então, se pensava que ela, com seus comentários, iria dar um up no telejornal, que já foi comandado por Carlos Nascimento, Ana Paula Padrão e por aí vai. Mas não foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Ela foi aos poucos cerceada do direito de comentar, foi chamada a atenção pela diretoria por coisas que ela falava no YouTube, também nas redes sociais, e por fim acabou sendo deixada de lado no telejornal, tendo que apresentá-lo um dia a menos, né? Parece que nas sextas-feiras ela já não apresentava o telejornal por punição pelos seus comentários, e por fim acabou sendo demitida por e-mail. Muito bem, sobre isso, se os princípios jornalísticos do SBT são os mesmos desde 1988, o intuito da contratação de Raquel Sherazade não foi para que ela tivesse os seus comentários veiculados em rede nacional. Foi para censurá-la, na minha opinião. Porque se os princípios do SBT valem também, querendo ou não, para as afiliadas, esse comentário sobre o carnaval incomodou mais do que agradou dentro da emissora. Por isso na minha opinião, tá? Não estou falando que foi exatamente assim. O SBT levou a Raquel para São Paulo, deu uma posição de destaque no telejornal, junto com o Josival Peixoto, que já era conhecido por seus comentários no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, e deixaram por um tempo dessa forma, até que começasse um certo desgaste, a começar pela classe política, por a opinião pública, por algumas coisas que ela falava. É o que chamam por aí de processo de sangramento, até que ela pudesse
ser dispensada do canal, assim como foi. Esses dias também o apresentador Ratinho falou sobre o caso lá na rádio dele, a Massa FM, e vocês vão ouvir agora o áudio. Ouçam aí. É lamentável que a gente tenha que ver isso, né? É lamentável, desculpe aí a Raquel, mas pelo amor de Deus, Raquel, você estava lá na Paraíba, escondida, você fez um comentário sobre o carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava, trouxe você para São Paulo, pagou salário altíssimo, pelo menos no mínimo 50 vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. E de repente você, com uma ingratidão enorme, faz uma coisa dessa. Muito feio para você, Sherazade. Eu acho que o pior defeito, e o único que mostra mau caratismo é a ingratidão. E lamentavelmente você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville por conta do SBT. O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo. E de repente ele resolve mudar, você resolve processá-lo. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Sherazade. Eu sou contratado para fazer um determinado programa. Claro. Eu não posso ficar fazendo. Sabe? Você é o dono. Se o Silvio Santos chegar em mim e falar, não, Ratinho, olha, ele nunca falou isso pra mim. Sim. Mas se ele chegar pra mim, Ratinho, não quero que você dê mais opinião política aqui no programa, eu não falo mais. Bom, vocês ouviram o áudio do Ratinho com a opinião dele, chamando ela de ingrata, que foi uma injustiça, etc, etc. O mesmo Ratinho que em julho de 2016 foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil pela inobservância de normas trabalhistas relativas à segurança e à saúde do trabalho em uma fazenda no município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. As irregularidades apontadas pelo MPT são a não concessão de intervalo para repouso e alimentação, a ausência de equipamentos de segurança, os chamados EPIs, local para refeições e sanitários adequados e a contratação irregular da mão de obra. Bom, a decisão é do TST, então praticamente é transitada em julgado. Muito fácil falar, eu trabalho na massa, é uma beleza lá, mas por outro lado você vê isso na época, né? Pessoas flagradas pelo Ministério Público trabalhando na fazenda de suas posses, tendo essas condições. É no mínimo triste. E isso mostra que todos os envolvidos nesse caso, o governo da Raquel, aí, o SBT, todos estão errados. Foi um grande erro, na minha opinião, a Raquel Sherazade ter aceitado ir para São Paulo. E olha que ela tinha um cargo, se eu não me engano, no Tribunal de Justiça da Paraíba. Ela era concursada de lá, se eu não me engano. E ela abriu mão desse cargo por causa disso. Então, acredito que ela cometeu um grande erro em ter aceitado e não ter observado esses princípios jornalísticos do SBT que não mudaram, na verdade, até hoje, e ela poderia ter evitado um grande desgaste. Se ela tivesse investido na carreira de youtuber como jornalista, já naquele tempo, com certeza ela se daria muito bem e não teria passado por essa situação toda que ela está passando agora, né? Agora, o que a justiça vai decidir, isso a gente não sabe. É aguardar para ver. Para ter acesso aos episódios anteriores do podcast, acesse o @Área do Marcel no Instagram e no Twitter. E saiba mais também sobre os meus trabalhos. Chegamos ao final de mais uma edição deste podcast. Agradeço a sua audiência e a gente se fala no próximo episódio. Até lá!